Olá, bem-vindos a mais uma conversa. Hoje a gente vai assim mergulhar de cabeça num termo bíblico que aparece bastante, sabe? Mas que talvez a gente não pegue todo o significado, porneia. Isso mesmo. A tradução comum é a imoralidade sexual, né? Mas a gente está com uma análise teológica aqui bem detalhada e ela vai fundo nas raízes da palavra e o que é bem interessante, no que isso implica para casamento, divórcio. Exato. Nossa ideia aqui é desvendar um pouco essa palavra e, além do básico, né, explorar a profundidade que esse material traz. Então vamos lá, o que exatamente essa tal de porneia cobre segundo essa análise que a gente tem? Olha, o interessante já começa aí, na amplitude da coisa. Essa análise, ela detalha que porneia, olhando lá nos léxicos, tipo strong, sabe? Inclui sim o que a gente geralmente pensa. Adultério, fornicação, relações homossexuais, bestialidade, incesto, O básico, digamos assim. isso. E o material até cita Marcos 10 para dizer que entra aí também ter relações com pessoas que se divorciaram de forma ah, indevida, né? Mas o ponto que realmente expande a coisa é o uso metafórico. Metafórico. Como assim? Geralmente a gente pensa em atos, né? Atos físicos. Pois é, e aí que tá. O material argumenta que porneia também é usada para descrever idolatria. E não é uma ligação superficial, não. É etimológica mesmo. Etimológica. Como funciona isso? Então, a análise vai buscar a raiz da palavra. Pipaprascos, que significa algo como vender-se, entregar-se. Vender-se. Nossa, isso é forte. E como é que essa ideia de venda liga, sei lá, sexo ilícito com adorar outros deuses? Não parece óbvio. Ponte que o material faz é com Romanos 7,14, que fala sobre ser vendido à escravidão do pecado, entende? Nessa leitura, tanto o desejo sexual fora dos limites de Deus, quanto a idolatria são vistos como formas de se vender mesmo, de entregar sua lealdade para outro lugar que não é Deus. Ah, entendi. Tipo uma escravidão espiritual. Exatamente. Uma submissão a um outro senhor. Então a infidelidade não seria só física, mas espiritual também, entende? Saquei. Nossa, essa conexão com idolatria realmente muda a forma de ver a gravidade e a natureza da porneia. E você mencionou que essa análise foca bastante em casamento e divórcio, né? Especialmente lá em Mateus 5,32. Sim, dedica um bom espaço para isso. O material ressalta como, nesse contexto específico, porneia aparece como a única exceção que Jesus permitiria para o divórcio. A única, hein? Yeah. E isso é colocado em contraste forte com o que seria o ideal original de Deus para o casamento, né? Aquilo de Marcos 10, Malaquias 2, homem e mulher se tornando uma só carne, uma união sagrada que idealmente não era para ser quebrada. Então, o divórcio, ele entra quase como uma concessão, não o plano A de Deus, digamos assim. Exato. Segundo essa análise, foi uma permissão divina por causa da dureza do coração das pessoas, sabe? Uma adaptação à nossa falha, não o desejo primeiro de Deus. Entendi. A coisa é tão séria que o texto até lembra da reação dos discípulos lá em Mateus 19. Eles ficam chocados, tipo, nossa, se é assim, talvez seja melhor nem casar. Dá pra sentir o peso da coisa, né? Total. Faz sentido se a gente pensa nessa união como algo tão fundamental. E aí, trazendo pra hoje, como essa visão toda, que conecta a fidelidade física e espiritual pela porneia, como ela se aplica para os relacionamentos atuais, segundo o material? Então, ligando os pontos, a ênfase que a análise dá é muito na dimensão espiritual, na intenção interna. O texto sugere que o casamento verdadeiro assim, no nível mais profundo, seria a união da alma com o Espírito Santo. Interessante. E aí critica um pouco essa visão moderna do casamento só como um contrato social, sabe? A facilidade com que se divorcia hoje, às vezes usando umas brechas na lei. Cita até Lucas 16 como exemplo de gente usando a lei para justificar a cobiça, mas reforça que Deus está olhando para o coração. Ah, então a mensagem central que essa análise traz é que, tipo assim, para além das regras, dos atos em si, o que conta mesmo é a integridade, a lealdade que está dentro do coração. Precisamente. É bem isso. A discussão desafia a gente a não ter uma compreensão só na letra da lei, sabe? Ou superficial. Convida a pensar no compromisso que nasce de uma intenção pura, de uma lealdade espiritual.
seja no casamento ou em qualquer outra aliança. A forma externa tem que refletir isso, né? Então, porné, nessa leitura que a gente viu, se torna um termo bem mais carregado, né? Que junta conduta pessoal, fidelidade espiritual e a essência do que é estar comprometido de verdade. Sem dúvida. É um convite para a gente examinar não só o que a gente faz, mas por que faz. Qual é a lealdade real que está guiando a gente? Isso deixa a gente pensando, né? Se a fidelidade de verdade, como essa análise explora, tá nessa lealdade do coração, como será que isso se aplica não só no casamento, mas em todos os nossos compromissos, nossos relacionamentos? É algo pra gente refletir mesmo.